E se eu te dissesse que talvez Deus já tenha respondido uma oração sua, mas você não percebeu? Pare e pense. Talvez aquela porta que fechou não tenha sido uma rejeição. Talvez aquela pessoa que saiu da sua vida não tenha sido uma perda. Talvez aquele período de silêncio que tanto incomoda você esteja tentando ensinar alguma coisa. E talvez o que você chama de coincidência esteja fazendo você prestar atenção em algo que Deus quer mostrar. Mas existe um detalhe. Quando Deus quer nos mostrar alguma coisa, nem sempre Ele faz barulho. Às vezes, Ele simplesmente permite que certas coisas aconteçam e espera para ver se vamos perceber. Fique até o final, porque a última coisa que vou falar pode fazer você enxergar uma situação da sua vida de uma maneira completamente diferente. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem quando algo dá errado. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Normalmente perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Quando isso vai acabar? Mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante. O que eu ainda não estou enxergando? Porque nem toda a resposta de Deus vem na forma que esperamos. Às vezes você pede uma porta aberta, e Deus permite que uma porta permaneça fechada. Você pede para permanecer com alguém, e aquela pessoa vai embora. Você pede uma mudança, e aparentemente nada acontece. E então você pensa que Deus não está fazendo nada, mas talvez esteja acontecendo exatamente o contrário. Talvez Deus esteja protegendo você de algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Nem tudo que termina é fracasso, nem tudo que demora é abandono, e nem toda porta fechada significa que Deus disse não. Às vezes significa apenas, meu filho, não é por aqui. Agora preste muita atenção nisso. Existem situações que não aparecem para destruir você. Elas aparecem para revelar você. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está funcionando. É fácil agradecer quando a resposta chegou. É fácil ter fé quando a porta está aberta. Mas o que acontece quando Deus permanece em silêncio? O que acontece quando ninguém reconhece o seu esforço? O que acontece quando você faz tudo certo e mesmo assim precisa esperar? É nesses momentos que descobrimos onde realmente está a nossa confiança. Talvez a situação que você tanto deseja que termine esteja revelando uma área do seu coração que precisa amadurecer. Talvez Deus esteja ensinando paciência. Talvez esteja ensinando dependência. Talvez esteja mostrando que você colocou sua segurança em algo que nunca deveria ocupar o lugar dele. E existe uma coisa poderosa nisso. Deus não precisa mudar imediatamente a situação para começar a transformar você. Às vezes, a primeira mudança que Ele quer fazer é dentro de você. Essa talvez seja a parte mais difícil. Você pede, Deus, me mostra o que fazer, mas a resposta já está diante de você. Você sabe que precisa abandonar determinada atitude. Sabe que precisa perdoar. Sabe que precisa voltar a orar. Sabe que precisa parar de alimentar aquilo que está destruindo sua paz. Sabe que precisa tomar uma decisão, mas continua esperando uma confirmação extraordinária, uma voz, um sinal, uma sensação, alguma coisa que elimine completamente a sua dúvida. Só que fé não significa ter todas as garantias antes de dar o primeiro passo. A Bíblia já contém princípios suficientes para mostrar como devemos viver. Talvez Deus não esteja tentando dar uma nova resposta. Talvez Ele esteja esperando você obedecer à resposta que já recebeu. E essa pergunta precisa ser feita com sinceridade. Existe alguma coisa que Deus já mostrou para você, mas que você continua adiando? Não responda para mim, responda para você. Porque talvez esse seja exatamente o ponto que Deus queria que você percebesse hoje.
Talvez daqui a algum tempo você olhe para este momento da sua vida e finalmente entenda. Você vai perceber por que aquela porta fechou, por que aquela espera aconteceu, por que algumas pessoas precisaram partir, por que determinados planos não deram certo. E talvez você diga: agora eu entendo. Não porque tudo foi fácil, mas porque finalmente conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo enquanto você achava que Ele estava em silêncio. José precisou atravessar anos que pareciam não fazer sentido antes de compreender seu propósito. Davi precisou passar por períodos de espera antes de assumir aquilo que Deus havia preparado. E talvez você também esteja vivendo um capítulo que ainda não consegue compreender, mas existe uma diferença entre não entender e estar sem direção. Você pode não entender o que Deus está fazendo e ainda assim confiar nele. Então, antes de pedir novamente: Deus, me mostra um sinal. Pare, respire, olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que tem acontecido repetidamente. Olhe para as portas que se fecharam. Olhe para aquilo que Deus já colocou no seu coração e pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar que eu ainda não percebi? Talvez a resposta não venha como um trovão. Talvez venha como uma convicção silenciosa. Mas quando você aprender a perceber, vai descobrir que Deus nunca esteve tão distante quanto você imaginava. Talvez você tenha chegado aqui procurando apenas uma mensagem, mas talvez tenha encontrado uma pergunta que precisava fazer a si mesmo. O que Deus está tentando me mostrar? Não tenha pressa para responder. Ore, observe, leia a palavra e, principalmente, não ignore aquilo que Deus já colocou no seu coração, porque algumas respostas não chegam fazendo barulho, elas chegam silenciosamente e só conseguem ser percebidas por quem decide parar e ouvir.